Me chamo Valéria, tenho 38 anos e moro no Colorado, Estados Unidos, há 10 anos. Minha história de abuso começa quando eu tinha 6 anos. Eu era assediada pelo professor de música. Ele sempre dizia o quanto eu era linda e eu tinha uma mistura de sentimentos. Mesmo lisonjeada, eu de alguma forma sabia que aquilo não era inocente e que ele não estava sendo correto. O assédio foi se tornando mais intenso, até que a minha mãe resolveu matricular eu e meu irmão em uma escola particular. Não foi esse o motivo, ela nunca soube. Na verdade, nunca ninguém soube. Essa é a primeira vez que eu conto isso a alguém. Ela só queria nos dar uma educação melhor do que a escola pública que a gente estudava. Aos 8 anos, fui assediada por um amigo do meu padrasto. Ele pediu para eu sentar no colo dele em uma viagem de ônibus e eu adormeci. Acordei com ele acariciando o meu corpo, mas não tive coragem de reagir e continuei fingindo que estava dormindo. Por outras razões não relacionadas a isso, meu padrasto já não convivia muito com ele e nunca mais o vi. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe contratou uma família para morar em uma casa nos fundos da minha e trabalharem como caseiros, já que a casa tinha sido assaltada muitas vezes. Isso iria mudar a minha vida para sempre. Desde a primeira vez que eu vi o caseiro, eu o odiei, sem motivos. Apenas fiquei com uma repulsa inexplicável dele. E ele tentava puxar conversa, era exageradamente amigável comigo, mas não com os meus irmãos, apenas comigo. Eu tinha nojo dele. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe e o meu padrasto foram a um baile e deixaram ele e a esposa na nossa casa, comigo e com os meus irmãos. Meu irmão mais velho tinha 12 anos. Eu tinha um irmão mais novo de 3 anos e uma irmã de 1. Eu fui dormir na cama da minha mãe com meu irmão de 3 anos e minha irmã de 1. Deitei entre eles. Por alguma razão, eu não conseguia relaxar. Eu tinha medo do caseiro tentar fazer algo. Acho que no fundo eu já sabia. Então escutei a porta do quarto abrir, eu estava de costas para a porta. Senti o cheiro de cigarro dele, meu coração disparou. Ele pegou a minha irmã de 1 ano nos braços e colocou ela no berço. Depois se deitou atrás de mim e começou a acariciar todo o meu corpo, até as partes íntimas. Beijou meu pescoço e tudo mais. Eu simplesmente não conseguia me mexer. Não conseguia gritar, não conseguia sair daquela situação. Meu coração doía, meu peito doía, minha cabeça doía tanto que eu comecei a ficar tonta e achei que ia desmaiar. Então a mulher dele apareceu e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse que só tinha vindo ver se estava tudo bem e ela mandou ele sair dali. Ela não fez nada, não falou nada, apenas fez vista grossa. Depois de alguns minutos eu levantei, tranquei a porta, tirei a minha irmã do berço com raiva de ele ter encostado nela e a coloquei de volta ao meu lado. Liguei a televisão e me mantive acordada, pois eu tinha que destrancar a porta antes da minha mãe chegar, senão ela faria perguntas que eu não saberia o que responder. Fiquei por horas acordada tentando escutar o portão até que eu escutei ela chegando. Destranquei a porta e esperei em pé ao lado da cama. Ela perguntou o que eu fazia acordada e eu disse que tinha acabado de acordar com ela chegando. Agora vem uma informação de extrema importância que será revelada no seu teor total daqui a pouco. Guardem essa informação. Alguns meses depois eu estava sozinha com a minha mãe e eu contei a ela o que tinha acontecido, além de dizer que o caseiro dava em cima de mim. Ela disse que era uma acusação muito séria para um pai de família. Perguntou se eu tinha certeza. Então, a partir daquele momento, eu me fechei e nunca mais falei sobre o que aconteceu pelos próximos 26 anos. Por que eu não contei para o meu pai? Contar para um homem? Jamais. Durante os próximos 7 anos, o caseiro me perseguiu. Me assistia tomando banho pela janela do banheiro que dava para fora da casa. Eu fechava a janela, mas ele a quebrou e conseguiu abrir. Às vezes eu via e saía, às vezes eu não percebia. Um dia ele entrou no meu quarto pela janela enquanto eu dormia, só que ele derrubou algo e eu acordei. Ele pulou a janela e saiu correndo. Ele só saía da minha casa quando
tentou agarrar a empregada e ela gritou, então a minha mãe mandou eles embora. Ele passou a rondar a casa e esperar quando eu saía e chegava, mas o novo caseiro e seus amigos deram uma surra nele e ele nunca mais voltou. Depois de um tempo, ficamos sabendo que ele fazia isso com a própria filha e que estava internado em um hospital psiquiátrico. Aos 22 anos, eu tentei suicídio. Eu tratava a minha depressão e frequentava uma psicóloga, mas mesmo assim eu nunca tinha contado nada dos abusos a ninguém. A minha mãe dormia comigo porque eu já estava muito mal. Tentei ser internada, mas meu pai não permitiu, com medo de eu nunca mais sair de um hospital psiquiátrico. Então, naquele dia, eu tomei todos os antidepressivos que eu tinha, em torno de 70 comprimidos. Me deitei ao lado da minha mãe, como de costume, e não falei nada. Eu queria morrer ao lado dela. Minha mãe sempre me deixava dormir até tarde porque eu tinha dificuldade em dormir. Mas naquela manhã, ela resolveu só me acordar para dar a medicação e eu voltar a dormir. Quando ela percebeu que todos os frascos estavam vazios e eu não acordava, ela chamou uma ambulância. Eu já estava em coma. Quando a gente está em coma, a gente realmente escuta tudo e todos à nossa volta. Isso é verdade. Eu escutava ela chorar, passando a mão no meu cabelo e perguntando por que eu tinha feito aquilo. Eu escutei o enfermeiro da ambulância dizer que iria sozinho comigo e senti ele acariciar os meus seios e me chamar de gostosa. Eu escutei as enfermeiras me dando banho dizendo que tinha uma cintura fininha. Foram 10 dias de coma e muito tratamento depois. Consegui me reerguer, voltar para a faculdade, mas eu ainda estava longe de estar curada. Eu conseguia viver com aquele troll, acordar com ele, dormir com ele, comer com ele. Vocês vão entender quem é troll mais tarde. Então, depois de alguns anos, eu conheci pela internet um rapaz de outro país. Conversamos por 3 anos pela internet e eu fui conhecê-lo pessoalmente. Nos casamos um mês depois. Ficamos 7 anos casados, mas acabou. Me divorciei e continuei no país. Eu estava em uma fábrica mundialmente conhecida, trabalhava na linha de montagem. Ali eu tinha colegas do Oriente Médio extremamente machistas. Quando eu me separei, me tornei alvo de assédio, já que na cultura deles uma mulher separada é uma mulher sem valor, que foi jogada fora e pode ser usada. Todos os homens que me assediaram eram casados e se sentiam no direito de fazer aquilo, já que, segundo a cultura deles, eu estava extraviada e podia ser de usufruto de todos. Eles conseguiam o meu telefone e todos me ligavam incessantemente, insistiam para ter encontros comigo. Eu tinha medo de denunciar, já que morava sozinha, sem família. Entendam que se qualquer um deles fizessem algo comigo, ninguém ficaria sabendo até ser tarde demais. Muitos deles matariam por honra até uma mulher da própria família e cultura. Agora vem o estopim da minha jornada de abusos. Onde eu trabalhava, a maioria eram homens, e no turno da noite eu era a única mulher. Tinha um iraquiano que me ligava, insistia, ficava atrás de mim. Um dia eu fui a uma sala usada para manutenção, na qual as luzes ficavam apagadas à noite. Essa sala tem uma porta para a parte de fora da fábrica e uma outra porta para a linha de montagem. Eu saí para a parte de fora para descartar algo na estação de reciclagem. Ele se escondeu atrás da porta que dá para fora. Eu passei essa porta. Quando eu fui abrir a porta que vai até a linha de montagem, ele veio por trás e segurou o trinco. Aí ele começou a me agarrar por trás. E eu, por um momento, paralisei. Não conseguia gritar nem reagir, como quando eu era criança. Mas de repente eu comecei a lutar com ele e por uma sorte, raciocínio rápido, eu puxei uma corda que abre a porta da empilhadeira. É extremamente proibido passar a pé por aquela porta e pelo caminho das empilhadeiras. Aquela porta abriu e iluminou a sala. Ele se assustou, eu corri por aquela porta proibida e corri até a linha de montagem. Cheguei chorando e o meu supervisor, que também é do Oriente Médio, disse que eu estava atrasada e que eu não poderia chorar ali, porque eu iria causar parada na linha. Comecei a trabalhar com as lágrimas escorrendo pelos meus óculos de proteção. Então meu supervisor disse que meu chefe estava no telefone querendo falar comigo.
Meu chefe, que também era do Oriente Médio, disse que eu parava de incomodar com dramas ou ele me mudaria permanentemente ao pior setor da fábrica. Me fechei novamente. Fiquei vivendo como um zumbi. Na verdade, não querendo viver. Até que um dia uma mulher me encontrou desacordada no vestiário. Eu não lembro o que aconteceu. Certamente mais um ataque de pânico. Então ela falou com a presidente do sindicato que exigiu alguma atitude do RH. Eles me deram assistência, mas não conseguiram entender a causa. Eu ainda não conseguia contar a ninguém. Fiquei meses de licença em casa, não conseguia sair de casa. Tinha pavor de gente. Ia com muito custo ao hospital. Lá fiz diversos testes e consultas e meu diagnóstico foi síndrome do estresse pós-traumático, síndrome do pânico, depressão profunda, ansiedade extrema e gastrite nervosa. Meu caso era tão grave que o chefe da psiquiatria quis me atender, pois ele fazia pesquisas sobre PTSD, síndrome do estresse pós-traumático. Ele me transferiu para um hospital com um departamento especialista nesse tipo de doença e me fez uma proposta. Disse que teve autorização para um tratamento piloto nos Estados Unidos, que originalmente teria sido usado como veteranos de guerra do Vietnã e funcionado com sucesso. Posteriormente usado para mulheres que sofreram violência sexual e também com resultados muito bons. Eu assisti às entrevistas dessas mulheres e vi as sessões delas, o brilho no olhar delas voltando. Mas ele avisou que é um tratamento extremamente difícil e dolorido, só que muito eficaz. E ele tinha toda a razão, realmente não era para fracos. Precisei de quase o dobro de sessões. Depois de tantos traumas, o tratamento é uma espécie de hipnose na qual se revive os acontecimentos várias vezes repetidamente e nos momentos mais culminantes se repete ainda mais vezes. O detalhe do acontecimento, que é mais assustador e horrível, é o que é focado. Cada detalhe repetidamente, de novo e de novo, de 2 a 3 horas por sessão. Aí vem o troll de que falei anteriormente. Segundo a mitologia nórdica, o troll é um monstro que não sobrevive à luz. Quando uma pessoa sofre um trauma muito grande e não processa isso, principalmente não fala com ninguém sobre isso, ela pode desenvolver PTSD. Quando uma pessoa desenvolve PTSD, o cérebro bloqueia algumas memórias mais críticas numa tentativa de conseguir bloquear o horror vivido. Então a pessoa não consegue sair desse buraco negro, não consegue seguir a vida, pois está presa a algo que não sabe o que é, porque está bloqueado e não pode processar isso. Essas memórias bloqueadas são o troll, que é extremamente forte na escuridão. Para matar um troll, temos que iluminá-lo. Trazer à tona essas memórias bloqueadas, revivendo o trauma durante várias vezes, faz com que essas memórias vão aparecendo aos poucos. É como se a gente se acostumasse com aquele acontecimento horrível e ele já não é tão assustador, pois já vivemos aquilo diversas vezes. Então conseguimos prestar atenção nos detalhes. A cada sessão eu descobria algo novo que não me lembrava. Tudo foi fazendo sentido e o troll foi morrendo. Lembra quando eu contei para minha mãe sobre o caseiro e ela disse que era uma acusação muito séria? Uma das memórias mais críticas que eu tinha era da minha mãe não ter feito nada sobre isso. Na verdade, eu nunca contei para ela. Quando eu voltei aquele dia, quando eu tinha 10 anos, eu tentei contar para ela e as palavras não saíram. No momento exato que eu iria falar, eu desisti e apenas falei que o caseiro era exageradamente amigável e que eu achava aquilo perturbador. Eu nem de perto disse que ele deu em cima de mim ou que ele abusou de mim. Eu acreditei a minha vida toda que eu tinha contado, mas eu não tinha. A minha mãe nem tinha noção de que eu não conseguia me expressar, pois ela nem me conhecia. Eu nunca via a minha mãe, pois ela chegava todos os dias tarde do trabalho e nos finais de semana eu tinha que passar com meu pai. A revolta que eu tive a vida inteira contra a minha mãe era mais um troll. Eu apenas fui conviver com a minha mãe de verdade depois de adulta, quando ela se aposentou. Depois de ataques de pânico diários, muitas vezes por dia, mais assédios,
Um oceano de lágrimas e muita dor, depois de 13 sessões, eu finalmente me senti curada. Contei o que me aconteceu aos meus irmãos, que estavam comigo na cama aquele dia, contei à minha mãe e às pessoas mais próximas. Expliquei porque demorou 26 anos para contar todo o ocorrido. Eu ainda tenho sequelas, mas como parte do tratamento, tento não deixar de fazer as coisas e viver uma vida normal. Tenho medo de andar em ruas desertas, mas eu o faço. Lugares com muita gente, como o supermercado, é um desafio, mas mesmo sendo amargo para mim, eu vou. Ir em médicos homens é terrível, mas eu vou. Vou com medo mesmo, e vou. Troquei de emprego na mesma empresa, mas agora no escritório, onde ninguém me assedia e todos me respeitam. Troquei meu número de telefone, que hoje é secreto. Tenho algumas considerações importantes para todos aqui. Quando uma mulher fala que foi assediada e abusada, não pergunte por que ela não fez nada e que se fosse com você, você daria um soco nele, faria isso e aquilo e que faria um escândalo. Você que fala isso nunca foi abusada, porque se você realmente tivesse sido, provavelmente também não conseguiria reagir. Você fala isso agora, mas na hora que acontece é bem diferente. Você não tem a mínima ideia de como seria se fosse com você, porque você nunca passou por isso. Segundo as estatísticas, a grande maioria das mulheres que são sexualmente abusadas ficam no estado de paralisia. Poucas tentam fugir e sair correndo e pouquíssimas revidam e tentam lutar contra o abusador. Quando você questiona uma mulher de o porquê ela não reagir, você só faz ela se culpar mais ainda. Você só afunda ela ainda mais nessa lama de culpa e vergonha. Porque sim, dá muita vergonha de contar e dá muita culpa também. Por mais que ela não tenha culpa, é o primeiro e mais forte sentimento que vem. Eram as minhas roupas? A minha atitude? Eu deixei entender que ele podia fazer isso? Eu estava em um lugar que não devia? Em uma hora que não deveria? É a nossa mente tentando desesperadamente encontrar uma explicação para o inexplicável, uma razão para não ter que continuar processando aquela dor. Então, geralmente, a primeira explicação que vem à cabeça é a culpa, acompanhada de vergonha, de você ter que contar das tuas partes íntimas do teu corpo, se sentir nua diante dos outros. Mas eu prefiro que vocês, que nunca passaram por isso, continuem assim, sem nunca passar por isso. Apenas não julguem essa dor que vocês não entendem e espero nunca poderem entender. Apenas ouçam e respeitem e digam para ela que estão ali, ao seu lado. Deixem ela falar, para ela poder processar isso, dissipar essa dor um pouco. Apoiem a ir à polícia, a buscar um profissional, a falar sobre isso quanto necessitarem. E finalmente sim, na maioria das vezes, o abusador é alguém próximo, conhecido, familiar. Conhece os hábitos e atitudes da vítima, os horários e os lugares. É um predador calculista, busca a informação necessária para tentar ter êxito sem incidentes. O que eu levo com o que aconteceu comigo? Hoje eu estou aqui tentando ajudar outras mulheres. Hoje eu posso ajudar não só mulheres como também crianças. Hoje eu sei ler os sinais nas entrelinhas de alguém sofrendo abuso. Eu consigo enxergar com clareza as obscuridades de cada pedido mudo de ajuda. Eu consigo me defender e me impor. Aprendi a não paralisar mais, a não fugir mais, mas a lutar com toda a força que eu tenho. E eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia. Um grande beijo de luz e abraço a todo mundo.